Então, quem está conosco na linha, e nós já adiantávamos, né? É o presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo, porque agora o assunto é muito polêmico. Nós vamos falar sobre a questão da votação, né, dos primeiros projetos que se trata da Trata-se da reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, deputado. Olá, Melissa, boa tarde a todos. Tá chegando bem o som aí? Sim, estou lhe ouvindo perfeitamente. Ah, que bom, que bom. Muito obrigado, Melissa Bueno, aí pela oportunidade, pelo convite, mais uma vez, para participar da programação aí da Bitcom TV. Ouvia atentamente aí as manifestações aí, e a entrevista com o querido amigo, e quero mandar um abraço ao Carlos Búrigo, colega deputado, né? Como o Búrigo falou, trabalhamos juntos no governo Sartori. Eu estava naquele período como secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul e agradeço muito ao governador Sartori pelo convite, pela oportunidade, e pude conviver com o Búrigo, na época ele secretário de gestão, coordenando todas as secretarias do governo do estado, e depois também como secretário de planejamento, né? Um grande trabalho, é uma pessoa altamente preparada e capacitada, e com ele construímos aí uma grande relação de amizade, e hoje tenho o prazer de ser colega do Búrigo aqui na Assembleia. Então, fazer esse registro. Melissa, e fico à disposição aí, mais uma vez, agradecendo o convite e a oportunidade de estarmos aí juntos nesse programa. Eu que lhe agradeço aí a disponibilidade de agenda, nós estamos alinhando ali com o seu assessor, porque afinal de contas, a gente vai tratar de um assunto muito polêmico, né, que vem tomando realmente assim, muito corpo, não só por parte, né, do governo do estado, que está promovendo diversas reuniões, tentando explicar ao máximo do que se trata essa reforma tributária, né, as propostas, e em contrapartida vem essa questão aí, os projetos estão na Assembleia, eram para ser votados hoje, foi adiada a votação, né, para o dia 23 de setembro. Eu gostaria que, na verdade, presidente, o senhor comentasse com a gente como foi essa decisão, foi decidido, enfim, né, esse adiamento, na verdade, dessa votação. Bom, esse tema ele é um tema sempre muito complexo e que gera muita polêmica historicamente quando se discutiu, se deliberou sobre reforma ou a questão tributária. Até porque ele é uma proposta que ele acaba influenciando, impactando na vida de toda a sociedade e, portanto, esse debate e esse tema polêmico, ele se dá pela natureza, né, da própria essência da proposta. Né? E não é só no Rio Grande do Sul, se é um debate em nível nacional, ele gera a mesma complexidade, ou em outros estados também a gente percebe, né, que quando temas dessa natureza são discutidos, eles geram um grande debate. E aqui não é diferente, obviamente, e levando em consideração os fatores que estamos vivendo no momento, né, uma dificuldade muito grande, né, de vários segmentos da nossa sociedade que estão altamente impactados e atingidos aí pela pandemia do coronavírus, que provocou uma crise muito aguda aí nos setores econômicos. E isso também acaba sendo um dos pontos que o tema da reforma tributária acaba gerando ainda uma polêmica maior. Nós temos que ter muito presente também, e a gente tem discutido isso, né, nós somos uma casa plural, com 55 deputados e deputadas que pensam diferente, que têm posicionamentos ideológicos e visões do próprio Estado de forma, né, muitas vezes opostas, e temos que respeitar e entender isso. Mas esse tema da reforma tributária a gente tem debatido porque o que nós escolhemos como o foco da nossa gestão é a competitividade. E nós só vamos fazer com que o Estado cresça, se desenvolva, gere novos negócios, oportunidades de trabalho, se nós formos competitivos.
né? Esse é o caminho, essa é a receita. E por isso que a gente tem debatido e discutido muito esse tema. Dentro da reforma tributária, nós temos que olhar duas linhas que elas são dois pilares muito importantes. Um é a complexidade, a burocracia e o emaranhado que nós temos hoje na legislação tributária. E isso gera um custo oculto às empresas, e esse custo também ele tira a competitividade, porque há uma necessidade de uma grande estrutura administrativa, né, de profissionais, contabilistas, enfim, tributaristas, para entender o emaranhado tributário para o empreendedor, posteriormente, recolher os impostos. Então, a simplificação do sistema tributário ele é fundamental. Agora, claro, quando se trata em alterações de alíquotas, nós temos que ter, obviamente, muito cuidado para que isso não tire a competitividade. Nós precisamos, né, pelo contrário, criar condições mais e melhores competitivas aos nossos empreendedores para que, através do crescimento de investimentos e o crescimento dos setores, o Estado e a sociedade como um todo tenham resultados positivos. Então, esse debate ele está sendo feito aqui na Assembleia Legislativa, né? É um tema extremamente polêmico, né? Especialmente pelo momento que estamos vivendo. E ontem, por uma sugestão do líder o Sérgio Turra, melhor dizendo, falei Francisco Turra, nosso ex-ministro que está de aniversário hoje, falei com ele há pouco, ele propôs um adiamento da ordem do dia, o deputado Sérgio Turra, como líder do Progressistas, que foi apoiado por todas as bancadas, né, de uma semana, para que se possa aprofundar mais esse debate. Na segunda-feira, o governo sinalizou com algumas alterações, algumas emendas, né, sinalizadas pelo governo, e durante esse tempo, então, as bancadas vão ouvir, vão conversar internamente e, obviamente, né, fazer as suas manifestações em cima daquilo que eles, né, entendem dentro desse processo, com as emendas ou com as sugestões já vindas do governo na segunda. Então, esse tempo de uma semana, né, que ele foi proposto exatamente para que o debate pudesse ser aprofundado em cima daquilo que o governo apresentou, né, de possíveis alterações no projeto na segunda-feira, no final da tarde. Até eu estava acompanhando algumas colocações, né, do deputado Turra, e um argumento dele é que se esse projeto entrasse em votação hoje, certamente ele não seria aprovado justamente por esse tempo de avaliação, né, por essa questão das bancadas terem maior possibilidade de se aprofundar. Foi esse o argumento utilizado, né? Exatamente. Nós, na condição de presidente da Assembleia, obviamente, a gente tem a responsabilidade de conduzir o processo legislativo aqui, né, assegurar todo o andamento, e, claro, por estar na função de presidente, também compreender e respeitar as posições aqui internas da Casa, dos colegas deputados, que esse debate já vem sendo feito pelas comissões, pelas subcomissões, inclusive da reforma tributária, né? E a partir dessa postergação de uma semana, se cria um espaço em um ambiente de aprofundar o debate, que é o que muitos colegas deputados têm colocado, que é um tema, pela sua complexidade, precisa um debate mais que ele seja feito mais no detalhe. Nós tivemos aí já algumas manifestações, mesmo após a sinalização do governo de fazer algumas alterações. Ontem, a bancada do MDB se manifestou e tirou uma posição fechada contra a proposta da reforma. Então, agora, nesses dias seguintes aqui, até a semana que vem, certamente muitos encontros serão realizados para ver se há um espaço e um ambiente de avançar em cima das propostas feitas, ou até, quem sabe, com outras propostas também que vierem a ser sugeridas pelas bancadas, pelos deputados. A verdade é que é um tema, como eu disse, complexo, especialmente ele fica mais delicado o seu debate em função do momento que estamos vivendo, né? A gente tem acompanhado, e na Serra Gaúcha não é diferente, né? A restrição, a limitação do funcionamento de muitos setores e atividades, isso está tendo um impacto muito forte na vida, na saúde financeira, econômica de empresas, de segmentos, de setores, dos próprios cidadãos. Então, realmente,
nós temos que estar muito atentos, porque muitas vezes qualquer alteração no percentual de alíquotas pode, talvez num primeiro momento, significar um aumento da arrecadação, mas isso a médio e longo prazo se demonstra que isso não se sustenta na prática, porque conforme for as alterações, e por isso que tem que se ter muito cuidado, daqui a pouco você faz com que os setores, os segmentos ou até bens acabem migrando para outros lugares, outros estados da federação, e o Rio Grande do Sul acaba perdendo com isso e, consequentemente, também diminuindo a sua arrecadação. Então, é um tema que a gente precisa tratar com equilíbrio, com responsabilidade. A gente sabe, né, e reconhece os problemas estruturais que o Rio Grande vive, que não são de agora, que já vem de muito tempo, né? A gente precisa, né, fazer reformas, muitas já feitas lá no governo Sartori, outras também no governo Eduardo Leite, reformas estruturais. Isso é fundamental, né, para a gente manter aí um equilíbrio também com relação à utilização dos recursos públicos, reconhecendo que também o Estado ele precisa prestar, né, e entregar à sociedade, principalmente nas áreas como segurança, saúde, educação e infraestrutura, em alguns casos, melhorar a sua qualidade na prestação de serviços, né? Então, são pontos que precisam também estar sendo debatidos e discutidos de forma conjunta a uma reforma tributária. Realmente, nós participamos aqui sempre quando o governador esteve em Caxias, eu participei sempre diretamente, acompanhando toda essa questão da reforma tributária, e eu sempre dizia, e a minha colocação sempre é a mesma, é um assunto muito complexo e lida diretamente, não só com a vida do empresário, do empreendedor, mas sim atinge diretamente a vida do gaúcho, né? E é por isso que estão ocorrendo tantos questionamentos. Agora, para a gente entender... E só, Melissa, o que acontece? Nós temos vários segmentos, a gente tem conversado muito até pelo Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico aqui na Assembleia, que a gente criou em função da pandemia, já prevendo as consequências aí que iriam acontecer no nosso setor econômico. Então, o Daniel Randon, do Transforma RS, tem participado, o pessoal da Marco Polo, o Clóvis Tramontina, o Rogério Capuani, lá de Bento, né, o Guilherme Pazinho, o prefeito de Bento, várias lideranças aí da SIX de Caxias do Sul também, o presidente tem participado conosco, para a gente buscar um equilíbrio, porque se nós não tiver digamos assim, um olhar competitivo em qualquer alteração ou ajuste tributário que for feito, nós vamos perder espaço, perder competitividade e perder investimentos aqui. E quando saem e migram para outros lugares, o estado do Rio Grande do Sul como um todo deixa de arrecadar, né, de gerar emprego, e a economia acaba sendo afetada e fragilizada de forma geral. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, sabendo de que algo precisa ser feito, especialmente no sentido de desburocratizar, simplificar, desonerar, né, porque o empreendedor, independente do tamanho, pequeno, médio ou grande, ele é um lutador incansável, é quase que um malabarista que diariamente tem que se reinventar para poder sustentar a sua atividade, o seu negócio. Então nós temos que ter essa consciência muito clara de que nós dar condições aos empreendedores e as melhores condições possíveis é um fator fundamental e necessário para que o Estado, as regiões, enfim, o Estado como um todo possa crescer e se desenvolver. Eu acho que esse é o ponto fundamental que deve estar no foco, no radar de qualquer alteração, modificação tributária. Agora, para a gente já encaminhar para o encerramento dessa nossa entrevista, é importante destacar que para a reforma entrar em vigor ainda em 2021, a proposta ela precisa ser aprovada e sancionada até o dia 30 de setembro. É isso mesmo, presidente? Nós temos situações diferentes. Vamos lá. Nós temos, quando você altera e faz modificações tributárias, tem o princípio da anterioridade, que é a necessidade da aprovação no ano anterior, e tem também o da noventena, né, que você pode somente colocar em vigor uma alteração sendo votada no ano anterior, então só no ano seguinte, e após 90 dias da sua aprovação. No caso do IPVA, como o fator gerador do imposto nos veículos é 1º de janeiro, no caso do IPVA, para que ele possa vigorar em 2021,
sim, a aprovação precisa ter até 30 de setembro, né, para ter, aí respeitando o princípio da anterioridade, no caso do ano, votando agora em 2020, e da noventena, que aí daria 90 dias para que ele possa entrar em vigor em 1º de janeiro, que é quando o fato gerador acontece do IPVA. Né? Em outras alterações tributárias, não há essa necessidade desse prazo, tem que ser votado esse ano e, claro, respeitar a noventena. Então, se for votado, por exemplo, em final de outubro, você tem novembro, dezembro e janeiro, respeitando a noventena, entraria em vigor uma alteração em fevereiro. Né? Então, claro que o Estado poderia ter uma redução, porque as alíquotas de 30 para 25 em combustíveis, telecomunicações e energia elétrica, e a alíquota geral de 18 para 17, essas já está prevista a sua redução a partir de 1º de janeiro. Né? A não ser que você tem um projeto, uma proposta que altere esses prazos, mas isso já está determinado naquele pedido feito há 2 anos atrás pelo governador Eduardo Leite, encaminhado ainda no governo Sartori, né, a pedido do governador Eduardo Leite, que por 2 anos foram prorrogadas as alíquotas. Então, nós temos situações diferentes, mas no caso específico, numa proposta de alteração do IPVA, sim, para vigorar o ano que vem, teria que ser aprovado isso até dia 30 de setembro, para, dessa forma, respeitar aí a anterioridade e a noventena. Eu não vou lhe fazer muitas perguntas, assim como o deputado mesmo, porque o senhor está num cargo aí que o senhor tem que ficar um pouco isento, né? Tá só meio que administrando todos os trâmites legais. Mas tá tenso o clima aí na Assembleia em relação a isso, presidente? Na verdade, é um debate que envolve todo o parlamento, até como eu citei anteriormente, Melissa, pelos impactos que isso provoca em toda a sociedade, né? Então, nós temos, obviamente, um intenso debate. A Assembleia Legislativa lá está funcionando de forma virtual, né? Desde o início, a gente está promovendo as sessões, realizando encontros, videoconferências, reuniões das comissões e o plenário virtual. Inclusive, né, hoje a gente acaba não sendo presidente de mim mesmo, quer dizer, a gente representa um grupo de deputados, o parlamento todo, né? Como eu disse, tem pessoas e deputados e deputadas que estão de forma legítima aqui, que pensam diferente. Então, a nossa tarefa é conduzir e coordenar o parlamento, né? Inclusive, nós estamos já com um modelo híbrido de votação que queremos avançar agora, assim que a pauta for desobstruída, porque hoje tem os projetos com regime de urgência que estão trancando a pauta. Nós concluímos ontem e fizemos um teste já num sistema híbrido de votação que vai possibilitar deputados estarem presentes aqui no plenário e outros à distância. Então, isso depende de uma votação no plenário, de uma resolução que somente poderá ser feita após a desobstrução da pauta, para a gente poder também gradativamente ir voltando presencialmente às atividades, né, em que pese nós não paramos, a Assembleia tocou, enfim, né, desde o início de forma virtual o trabalho. Então, realmente é um tema complexo, polêmico, né, e que gera e vai gerar, assim que o projeto entrar na pauta da ordem do dia, um intenso debate entre os deputados aqui do parlamento. Tá certo. Olha, eu lhe agradeço muito pela disponibilidade aí de ter arrumado uma brecha para a gente poder falar um pouco mais. A gente está tentando esclarecer o máximo possível em relação a essa questão da reforma tributária, né? As pessoas, a população, tentar de uma forma simplificada, né? Mas realmente é um tema complexo, mas à medida que a gente vai sempre trazendo essas informações, e o senhor agora acabou de ser muito claro em relação a essa questão de também como funciona, né, esse trâmite legal, e lhe agradeço muito pela sua colocação, porque realmente é só assim que nós vamos conseguindo informar todo o gaúcho, porque lida, né, diretamente com a vida de todos nós. Eu acho que, Melissa, a gente tem muitas, exatamente, às vezes saem informações distorcidas, por isso que colocar de forma muito clara, eu acho que isso é fundamental, né? Eu tenho convicção de que a gente precisa debater, discutir com franqueza, com sinceridade, enfim, ao mesmo tempo colocar os problemas e as dificuldades que o Estado enfrenta e que se discute também mais ajustes, adequações na estrutura pública, né, em que pese tivemos já
muitas votações, né, no sentido de diminuir a estrutura e o tamanho da máquina pública, que ainda não se concretizaram, estão na fase de concessões, de privatizações, mas ainda há espaço para avançar mais, então temos que reconhecer essa necessidade que o Estado tem também, né, esses desafios internos de diminuir a estrutura pública, como também precisamos e não podemos fechar os olhos para a necessidade e as dificuldades que os empreendedores, que os trabalhadores, que a iniciativa privada está passando nesse momento, especialmente. É um momento de uma crise muito complicada. Né? O poder de compra, o poder aquisitivo das pessoas caiu muito, né? O desemprego generalizado, né? As pessoas estão muito afetadas, muitas quase que perdendo a sua dignidade. A gente trabalhou muito aí com o pessoal das escolas de ensino infantil, a Vani, um grupo de pessoas aí, conseguimos avançar depois de um longo e intenso trabalho. As próprias quadras esportivas também agora se sinalizam. As pessoas querem e precisam voltar a trabalhar, cumprindo regras, cumprindo protocolos, respeitando, enfim, uma série de procedimentos, mas a gente precisa dar a condição das pessoas voltar nas suas atividades, né? E esse momento também, pelo tensionamento que nós estamos vivendo, ele acaba impactando num processo, num projeto de debate de uma reforma tributária também, porque as pessoas estão angustiadas, desesperadas e muitas, né, perderam, inclusive, os seus negócios em algumas situações de uma vida toda, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade também, né? Muito cuidado, muita cautela, muito equilíbrio e responsabilidade para discutir temas como esse, porque as pessoas realmente estão fragilizadas e altamente atingidas aí, em função desse momento. Mas te agradeço aí, Melissa, e sempre é um prazer muito grande aí falar com todos os telespectadores da Bitcom TV aí, mais uma vez, grato aí pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigada, deputado Hernani Polo, presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul. Muito obrigada e uma ótima tarde, viu? Obrigado igualmente para vocês aí. Um abraço a todos os telespectadores que nos acompanharam. Gente, um assunto realmente muito polêmico. Vamos ouvir alguns economistas também para a gente tentar esclarecer e simplificar ainda mais, né, esse assunto.